Deus, Pai querido, agora que ofertamos e adoramos a Ti, fale conosco, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, mude o nosso destino. Que a Tua palavra revelada, Senhor, nos transforme, nos fazendo servir a Tua vontade. Abençoa a Tua serva, a diaconisa Cíntia, para que possa aqui transmitir aquilo que ela já recebeu de Ti e ainda muito mais. A abençoamos, assim como abençoamos a sua família, Senhor. Que Tu venhas proteger na cobertura do sangue de Jesus. Que Tu venhas proteger com os Seus anjos e sua volta, para que esta família sacerdotal, Senhor, se estabeleça no Seu reino, dando testemunho da Tua graça. Que possam elas, Senhor, ser exemplo para tantas jovens, Senhor. Que esta mãe possa ser exemplo para tantas que estão por aí. Que assim esta igreja, Senhor, seja esse celeiro que vai transformar multidões. As abençoamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Abraão, ele creu e foi fortalecido no Senhor, dando glória. Às vezes a gente se sente fraco, impotente. Às vezes a situação parece difícil. E aí vem essa palavra nos orientando a darmos glória a Deus. Glória a Deus. E aí vem o Senhor nos lembrando tantas coisas. Estávamos falando um dia lá na célula que Paulo, Paulo, ele estava com uma situação muito complicada, um espinho na carne, e ele pediu ao Senhor para tirar, e o Senhor não tirou. E o Senhor falou assim: olha, a minha graça ela é suficiente para você. Então, continua fazendo a obra, mesmo com espinho na carne. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é debaixo dessa palavra que eu estou, crendo que o poder de Deus está se aperfeiçoando em mim ainda, que eu me sinta fraca. Olha que coisa mais linda. O apóstolo ele abriu o culto falando de Abraão. E Deus tem ministrado tanto ao meu coração em Gênesis. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra te chamando para uma responsabilidade. Te chamando para uma responsabilidade. Olha o que o Senhor diz: eu me lembro de você. O Senhor se lembra de você. E aí eu falei: tá bom, Deus, mas o que eu falo sobre isso? Tá? Isso é lindo, tá? E aí o Senhor falou comigo: fale sobre intercessão e sobre súplica. Eu falei: tá. Montei, né? Vou falar. E o Senhor falou assim: não é para você ensinar o que é intercessão. É para você falar que eu me lembro dos intercessores. Não é para você falar sobre súplicas, mas é para você falar que eu me lembro daquele que está suplicando. E aí, por que eu dei glória a Deus com o apóstolo abrindo? Eu estava indo ali, e aí eu ouvi ele falando, eu voltei, eu falei: glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 115. E nós vamos ler versículos 11, 12 e 13. Aleluia, o Senhor se lembra de você. Salmo 115. Eu peço para abrir e não abro. Eu sou dessas. Às vezes não enxergo. Mas vamos, que Deus vai fazendo. Prefiro ler aqui, porque aí eu não fico de costas. Vamos dando glória. Enquanto eu vou abrindo. Está demorando, meu celular está lento. Então, vou ler aqui mesmo. Olha. Confiem no Senhor, vocês que temem a Ele. Ele é seu socorro e o seu escudo. Oh, glória. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará.
abençoará os israelitas, abençoará os descendentes de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto os grandes quanto os pequenos. Aquele que se sente menor, o Senhor se lembra de você. Aquele que fala assim, mas eu não sei nem orar, eu oro tão pouco, o Senhor se lembra de você. Aquele que levanta a voz alta em oração, porque já tem, sei lá, mais caminhada, mais intimidade, ok, o Senhor se lembra de você. O Senhor se lembra de você. Gênesis capítulo 13. Vamos ler do versículo 8 ao 13. E a história é a seguinte. Os pastores de Ló já tinha um rebanho X lá, brigaram, discutiam com os pastores de Abrão, que também tinham um número X lá do rebanho deles. O Senhor, quando deu a direção a Abrão, ele falou para deixar a sua parentela e ir para o lugar onde Deus ia mostrar. E ele deixou, mas levou Ló. Havia uma promessa sobre Abrão. E essa promessa era que Deus iria levá-lo a uma terra, a Canaã. E essa promessa já estava sobre Abrão. Ele levou Ló. E os dois foram crescendo, foram prosperando. Até que esses pastores de um e o pastor de outro começaram a brigar. E olha o que aconteceu. Gênesis 13, do 8 ao 13. Acho que é isso aí mesmo. Isso. Então Abrão disse a Ló, não haja contenda entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos parentes próximos. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão, em direção a Zoar, era bem irrigada, como um jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era assim antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Pode ir. 11. Ló o quê? Escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. E assim os dois se separaram. Abraão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando seu acampamento para próximo de Sodoma. Até aí. O que aconteceu? Ele olhou aquela terra linda e viu que era como o jardim do Senhor. Era como. Cuidado com as nossas escolhas, né? Numa das rodas nós falamos sobre escolhas. E um texto muito forte para mim sobre escolhas é esse aqui. Que a gente escolhe pelo que nós vemos. Parece ser bom. É agradável aos meus olhos. Mas será que é o que Deus quer? Ló fez a sua escolha. Ele viu que era boa terra, bem verdinha, irrigada. Parecia como o jardim do Senhor. Então é para lá que eu vou. E Abraão falou, ok. Você pode ir para um lado que eu vou para o outro. E ali, Ló montou todo o seu acampamento ali próximo àquela cidade de Sodoma e viveu ali. Um dia, Deus se irou de uma maneira tão grande contra Sodoma e Gomorra e falou, eu vou destruir aquele lugar. Mas sabe o que Deus fez? Deus falou assim, será que eu não vou deixar Abraão saber o que eu vou fazer? Eu vou falar com ele. E Deus falou com Abraão tudo o que ele ia fazer. Oh, aleluia. Deus fez Abraão saber o que ele ia fazer com aquele povo. E sabe o que Abraão fez com a informação? Intercedeu. Irmãos, quantas vezes você recebe uma notícia e nada faz?
Quantas vezes você ouve falar de guerras e rumores de guerra e nada faz? Quantas vezes você recebe uma notícia lá no seu trabalho, o apóstolo falou aqui, né? Ora lá pelo seu chefe, pelo dono da sua empresa. Quantas vezes você escuta falar que o negócio da empresa não está muito bom e, ao invés de interceder, você morre de medo de ser mandado embora, né? Olha só para o próprio umbigo. E aqui o Senhor está nos chamando a atenção. O Senhor está nos chamando a atenção acerca daquilo que nós fazemos com as informações que recebemos. E, às vezes, o nosso Deus nos revela, fala assim, o bicho está pegando lá mesmo, eu vou acabar com tudo mesmo. E Ele te avisa, muitas vezes, para você clamar por misericórdia, porque sabe o que a Bíblia diz? Que a misericórdia aplaca a justiça. Deus vem com ira, vem com fúria, porque Ele é santo. Diante da santidade dEle, a gente é nada. Só que é a misericórdia que não nos deixa ser consumidos. E às vezes o Senhor nos dá notícias, nos dá revelação, nos dá sonhos, para a gente dobrar o joelho e clamar misericórdia. O que Abraão podia fazer aqui? Não foi ele que escolheu? Foi ele que escolheu, o problema é dele. Eu dei a ele a oportunidade de escolher. Ele escolheu. Escolheu errado. Paciência. Vai arcar com as consequências. E lá na célula, eu me lembro que a gente comentou o seguinte. Quando Ló escolheu, ele não sabia como era aquela terra. Ele acampou lá. Só que ele passou a morar lá. E ele passou a saber. Ele podia, ter metido o pé. Ele podia ter pensado assim, escolhi errado. A cidade é cheia de promiscuidade, uma confusão. Não vou ficar aqui não, vou para outro lugar. Podia, mas mais uma vez ele fez uma escolha. Ele escolheu continuar lá. E Abraão sabia disso. E podia falar assim, então, ele escolheu errado. Tá, tudo bem. Mas ele ainda escolheu ficar. Ficou porque quis. Não tem nada a ver com isso. Mas não foi isso que Abraão fez. Vamos abrir em Gênesis, capítulo 19, versículos do 15 ao 17. Eu não vou ler tudo, tá? Eu não vou ler tudo. Mas acredita em mim, está lá na Bíblia. Abraão intercedeu pelos justos daquele lugar. Ele começou a falar assim, Senhor, mas se tiverem, tanto número de justos, como é que o Senhor vai fazer? Não, tudo bem, pode deixar, eu preservo. Tá, mas se tiverem 10 justos, tá bom, pode deixar. Eu preservo os 10 justos e destruo o resto. E assim, Abraão foi orando. Por quê? Porque Abraão lembrou ali do sobrinho dele. Caramba, Deus vai destruir o lugar onde meu sobrinho mora. Deixa eu orar aqui. E olha só o que aconteceu. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo, depressa, leve daqui as suas mulheres, as suas 2 filhas, ou vocês também serão exterminados quando a cidade for castigada. Como ele hesitava, olha isso, os homens agarraram Ló e a sua mulher e as suas filhas pela mão e tiraram dali e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve... Aleluia. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, um dos anjos, fuja por amor à sua vida. Não olhe para trás, nem para lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Sabe o que eu aprendo com isso? Um homem se levantou para interceder. Um homem fez uma escolha errada. Mas um homem continuou intercedendo. O outro homem continuou fazendo a escolha errada. Ele teve dúvida. Hesitar significa assim, vou ou não vou? Faço ou não faço? Diante de 2 anjos, mandando ele sair daquele lugar, a destruição acontecendo, e Ló ainda teve dúvida se vai ou não. Os anjos agarraram Ló pela mão
e tiraram ele de lá com a sua família. Por causa de uma intercessão. Por causa de um homem que se colocou na brecha. Deus teve misericórdia ao ponto de mandar o anjo arrancar essa família de lá. Quando eles tiveram dúvidas se iam sair ou não. Eu falei, meu Deus. Você está intercedendo por alguém? Você está intercedendo por alguém e esse alguém não quer sair da bebida, continua. Esse alguém não quer sair da promiscuidade, continua achando que está muito bom. E você está lá intercedendo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso aqui. O anjo arrancou a família de lá. Porque Deus teve misericórdia. Porque um homem se levantou em intercessão. Não para de interceder. Não para de orar. Quando Deus falou para Abraão, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, se tiverem 10 justos, eu cuido, eu não destruo. Abraão ficou em paz. Que você fique em paz diante do que Deus já falou para você. Se Deus falar, vou manter, vou preservar. Irmãos, pode você ver o que estiver vendo, pode estar acontecendo o que estiver acontecendo. Na hora H, Deus manda um anjo e arranca essa pessoa da situação onde essa pessoa está. Porque Deus é um Deus de misericórdia. Não para de interceder. E eu vou falar o que é intercessão. Eu tinha feito todo um negócio, blá, blá, blá. Vou resumir. Intercessão é quando você se coloca diante de Deus num lugar de alguém que não tem condições de estar diante de Deus. Essa pessoa não tem condição de estar diante de Deus ou porque ela está cega, ela não consegue enxergar que aquele é o caminho, ou porque ela está, de repente, doente, enferma, ela ama Deus, ela conhece a Deus, mas ela não tem nem forças para orar. Você já se sentiu assim, mal, triste, arrasado, destruído, e falou, não quero orar, não vou orar, e aí o telefone toca. Oi, irmã, a paz. Então, eu estava aqui, falando com Deus, lendo a palavra, e Deus botou a irmã no meu coração. Posso orar pela irmã? Isso é intercessão. Sabe quando você está numa dor, seja na alma, seja no corpo físico, que a sua cabeça não sai da dor, a dor é tão forte, é tão grande, que você não consegue nem olhar para o lado. E aí, num determinado horário, num determinado momento, você só fala assim, Senhor, me ajuda. Eu não consigo nem orar. Aí você chega na igreja no dia seguinte. Aí vem o irmão e fala, varão, olha que interessante, acordei de madrugada. Não conseguia dormir de jeito nenhum. E Deus colocou o irmão no meu coração. Levantei, comecei a orar. E aí Deus começou a me mostrar um monte de demônio. Comecei a repreender os demônios. Fiquei cansado, mas dormi em paz. Porque eu intercedi pelo irmão. E aí você olha e fala, é verdade, varão. Nessa madrugada eu não estava nem conseguindo levantar. E hoje eu estou aqui de pé na igreja. O intercessor, ele se coloca diante de Deus em oração em favor de alguém que não tem condições de orar. Mas ele também se levanta diante do mal, diante dos demônios e bota os demônios para correr. O intercessor é aquele que entra em guerra contra o mal e se submete à mão de Deus em oração em favor de alguém. Não deixe de interceder por aqueles que Deus já mostrou que você precisa interceder. Porque tão certo como nós estamos lendo com os nossos olhos o que o anjo fez, porque Deus mandou fazer com Ló e sua família, que não queriam sair daquele ambiente de promiscuidade, eu creio que Deus vai fazer com seu filho, com a sua filha,
com seu marido, esposa, seja, enfim, por quem você está intercedendo. E por quê que os anjos arrancaram ele de lá? Gênesis 19, 29 nos responde. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Deus não se lembrou de Ló, não, porque Ló naquele momento não estava nem aí para Deus. Deus se lembrou de Abraão. Deus se lembrou do intercessor. Deus liberou uma palavra para aquele intercessor. Aquele intercessor descansou e ouviu a notícia: meu sobrinho foi salvo. Aleluia. Aleluia. Eu gosto da pastora Tânia Teresa. E ela fala algo muito interessante. Ela fala assim, ó: o espírito não tem legalidade para agir na terra sem um corpo. O espírito não tem legalidade para agir na terra sem um corpo. O que o mundo chama de alma penada, né? Que fica vagando por aí. Espírito maligno, um demônio. Para fazer algo, ele precisa encostar, incorporar em alguém. E o Espírito Santo também é espírito. E aprove ao Senhor pagar um alto preço para que esse espírito fosse liberado a nós e que nós pudéssemos agir em nome do Senhor na terra. Assim é um intercessor, agarrado no Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. É canal do agir de Deus na terra, porque foi pago um preço muito alto, um preço de sangue, para esse Espírito estar agindo em nós e através de nós na terra. Então, nós temos autoridade, legalidade na terra por causa desse Espírito. Aleluia. E é por isso, Deus não precisa da gente, mas Ele precisa respeitar as próprias leis. E é por isso que Ele me convida e te convida a interceder por alguém. Porque Ele poderia por si só, sim, claro, assim, ó, fazer assim, ó, e tudo mudar. Mas Ele nos convida a participarmos dessa obra, porque Ele já liberou este Espírito para nós. Já está aí à nossa disposição o Espírito Santo, liberado quando Jesus subiu para o Pai. Ele falou: eu vou deixar o meu Espírito. E deixou. E é por causa desse Espírito e é através desse Espírito que nós temos autoridade para, em nome de Jesus, mandar o demônio recuar, e ele tem que recuar. E é por causa desse Espírito que nós temos autoridade, sim, para estarmos diante de Deus, falando: Senhor, tenha misericórdia, 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 Deus. Ezequiel 22 nos fala: eu ia destruir a terra, estava tudo pronto para destruir, mas eu procurei, não é uma terra, era uma cidade, mas eu procurei que se colocasse na brecha, mas eu não achei. Tinha necessidade de Deus fazer isso? Procurar intercessor? Não tinha, mas aprove a Ele agir assim, para que Ele estabelecesse o plano dele na terra. E será que o Senhor não está procurando por você, como intercessor, para se colocar na brecha pela vida de alguém? E aí você fala assim: pô, mas eu estou intercedendo por aquela pessoa que não vale nada, não vale R$1. Deus não se lembrou de Ló, que não valia R$1. Deus se lembrou de Abraão, que intercedeu por ele. Então, se você for movido pelo Espírito de Deus a interceder por alguém, não olha para esse alguém, não olhe para as escolhas que esse alguém fez, não olhe para as decisões que esse alguém decidiu tomar. Olhe para o Senhor e fala: Senhor, não vale nada,
escolheu errado, fez tudo errado, daqui a pouco vai vir aqui chorando, pedindo dinheiro, tudo de novo. Mas eu vou interceder, porque eu sei que o Senhor vai agir com misericórdia, e no tempo certo o resgate vai acontecer. Aleluia. Mas o Senhor também se lembra de mim e de você quando oramos por nós mesmos, pelas nossas causas. O Senhor se lembrou de Ana. Oh, aleluia. 1 Samuel, no capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Qual que é a história? Vamos lá fazer um resumão. Ana era casada com um homem maravilhoso chamado Eucana. Só que Ana não podia gerar, não podia ter filhos, porque o próprio Deus fechou a madre de Ana. E aí, esse Eucana também tinha uma outra esposa chamada Penina, porque a lei permitia. A mulher dele não tinha filho, então ele podia ter uma outra mulher que pudesse dar filhos para ele, e essa outra mulher dava filhos para ele e debochava e humilhava a Ana. Ah, eu tenho, você não tem, aquela coisa toda. E Ana chorava muito, sofria muito por causa disso. E ela pedia, toda vez que ela ia ao templo, ela ia diante do Senhor com oferta e pedia um filho. Esse é o resumo da história de Ana. Só que teve uma vez que ela foi com tudo em oração e orou da seguinte forma. Certa vez, quando terminou de comer bebês em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esquecer da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, sobre a cabeça dele não passará navalha. Esse aí é o 11? Aleluia. E aí, Ana se colocou diante de Deus em oração, mas ela não estava ali como intercessora, não. Ela estava ali suplicando a Deus por um favor, para que Deus fosse favorável à causa dela. Ela levantou ali um clamor com muito choro, com muita dor, com muita amargura. E ela falou: Senhor, lembra-te de mim, da tua serva. E aí, 1 Samuel, no mesmo capítulo 1, no versículo 19 e 20, olha o que está escrito. Mesmo capítulo, versículo 19. Na manhã seguinte, quer dizer, ela orou e na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Eles quem? Ana e o seu marido. Se levantaram e adoraram ao Senhor. Depois voltaram para casa, em Ramá, e Eucana teve relações sexuais com Ana, a sua mulher, e o Senhor se... Aleluia. Versículo 20. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Então o Senhor se lembra dos intercessores, sim, mas o Senhor também se lembra de mim e de você como aqueles que colocam diante dele as suas próprias petições, as suas próprias súplicas. O Senhor se lembra de nós. Não há barreiras, né? Não há impedimentos para o agir de Deus. Ele pode tudo. Ele sabe de tudo, Ele pode tudo. Ele, num piscar de olhos, pode mudar uma situação, qualquer que seja ela, por mais difícil que seja. E aqui eu não vejo fórmula, padrão de como atende, o que atende. A gente sabe que para Deus tem um tempo. Mas o que eu quero que você leve desse momento simples de ministração é que o Senhor se lembra da oração que você fez. Não sei há quanto tempo você fez.
Eu não sei por qual motivo você fez essa oração, mas ela não está perdida. Esta oração não está perdida. E aí, mais uma vez, da mesma forma que eu te convido a ser intercessor e não parar de orar, eu também te convido a suplicar ao Senhor. Porque Deus é tão maravilhoso e tão poderoso que se aquilo que você está suplicando não estiver de acordo com a vontade dEle, esse relacionamento que você desenvolve com Ele todas as vezes que se coloca diante dEle em oração, vai te fazer ter atenção e entender. Não é bem isso que Deus quer, então é aquilo. E o Espírito Santo, o mesmo Espírito que foi liberado para nos dar autoridade para pisar serpentes e escorpião, é o mesmo Espírito que nos ensina, nos revela a vontade do Pai. Não pare de orar. Não pare de suplicar. Não pare de se colocar diante do Senhor em oração. Há uma promessa na sua vida. Se lembra dessa promessa? Se agarre nela e continua. Porque o nosso Deus, Ele não se esquece de nós. 1 Timóteo, para terminar. Hoje a mensagem é simples, mas eu pedi a Deus que seja eficaz. Que a gente saia daqui entendendo o que Deus quer de nós. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Olha o que Paulo orienta. Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Isso aí, só volta lá, por favor. Isso aí nos mostra que são coisas diferentes, né? Você bate aquele papo com Deus em oração, você suplica a Deus, você implora, você pede com insistência a Deus. Isso é súplica. E é sobre isso que eu estou falando. É sobre você entender que a palavra nos orienta a fazer isso. Quantas vezes você já ouviu pregação de falar assim, para de ficar pedindo. Mas a palavra está te orientando a fazer súplica. E fazer súplica é implorar. Então, por que eu vou parar de fazer? Ana não parou. Orações, todo tipo de oração. Oração de adoração, né? Oração em que você se coloca ali querendo conhecer ainda mais e mais o coração de Deus. E aí é liberado, né? É você bater um papo com seu Pai. As intercessões, eu expliquei o que é. Que é se colocar em favor de alguém, no lugar de alguém, em oração. E as ações de graça. Entregar ao Senhor sua gratidão. É isso que o Senhor nos orienta a fazer. E a gente precisa se lembrar que isso não é em alguns momentos, não. É que a gente tenha isso como estilo de vida. O estilo de vida de um adorador não é só ficar cantando louvor o tempo todo. O estilo de vida de um adorador é estar em contato com o Pai em todo o tempo, orando sem cessar. E é o Pai que vai nos conduzir nesse nível de profundidade daquilo que a gente precisa alcançar. Vai, por favor, para o versículo 8 desse mesmo capítulo. Quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem discussões. Mãos santas. Né? Quem pode ir ao monte do Senhor? Aquele que tem coração limpo e mãos puras, né? Mãos limpas e coração puro. É isso. É isso. É estar com simplicidade diante do Senhor. É entender quando que você está com a alma contaminada, sabe? E que precisa se derramar em perdão. O Senhor, Ele está nos chamando para um novo tempo. Eu estava conversando também na nossa célula. Não estou enxergando esses 14 anos da igreja como só mais uma celebração de aniversário. Foi fechado um ciclo de 7 anos. Estamos fechando o segundo ciclo de 7 anos. E quando eu vejo isso, eu me lembro lá de 7 anos de Jacó,
trabalhando por Lia, e mais 7 anos que ele trabalhou por Raquel, até que se estabelecesse aquilo que Deus havia proposto para ele. Me lembro lá de José. José que revelou o sonho, 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. E assim foi, até que se estabelecesse aquele nível de governo que precisava ter ali no Egito para que todos fossem salvos. Não é um governo para mandar e desmandar. É um governo para libertar, para livrar. É um governo para salvar, para resgatar. Porque se não fosse isso, aquele povo teria morrido de fome. 14 anos, algo se estabelece e permanece. É o que Deus tem para nós. Só que Deus também nos chama para interceder. Interceder pelo quê? Lembra que eu falei que eu aprendi com a Tânia Teresa que o Espírito Santo em nós age na terra? Tá. Só que Jesus também estabeleceu um outro lugar para esse Espírito habitar. É um corpo também. Só que não é o meu corpo nem o seu. É a igreja. A igreja é um corpo. E nesse corpo o Espírito Santo habita e trabalha. E como igreja, precisamos ser intercessores do nosso local ao redor, do nosso bairro. Tem gente morrendo de fome espiritual ao nosso redor. 14 anos. Se estabelece um nível de governo. Se estabelece o propósito de Deus para aquilo que Ele quer fazer. E o Senhor está nos chamando como igreja também para orar e interceder por isso. Fiquei em dúvida em que canção colocar para a gente terminar. Porque é uma palavra de reflexão isso aqui. É Deus nos chamando, como que eu falei? Deus está nos chamando para responsabilidade. Deus está nos chamando para responsabilidade, é um tempo de despertar para isso. Não é uma palavra de ensino, não é uma palavra profunda, que vai demorar muito tempo para ser ministrada, não, ela é simples. Deus está chamando a mim e a você para responsabilidade. Se Ele está chamando é porque em algum momento a gente ficou de bobeira aí perdido. Parou de orar, parou de interceder. E eu estava na dúvida, até tinha falado com o diácono uma música que estava no meu coração, uma música antiga, não vamos cantar, mas é aquela música que fala, como é que é mesmo, Deus? Não, lembra, Senhor, que eu pedi agora. Alto preço, né? Aquela música, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão como igreja. Só que Deus me deu um negócio, um estalo ali, que antes a gente precisa, ai, coisa linda, muito bom. Mas a gente precisa antes ser tratado individualmente. Porque eu estou com as minhas lutas, meus irmãos. Vocês estão com as lutas de vocês. E a gente precisa deixar diante do altar as nossas questões. E aí, de repente, num outro domingo, a gente canta alto preço como igreja. Mas hoje o Senhor quer nos tratar individualmente. Porque às vezes a dor é muita, né? E a gente nem consegue se firmar naquilo que Deus está falando, a gente não consegue ouvir aquilo que a gente está falando. E hoje a gente vai colocar diante do Senhor as nossas questões e vai deixar. E aí só vou lembrar uma música, quando tudo deixares no altar, né? Deixa no altar. E aí outro dia a gente canta um alto preço, porque ele realmente foi pago para que fôssemos um. E a gente fala de unidade, e aí vai ser uma festa, glória a Deus. Mas hoje é o Senhor nos chamando a essa reflexão, nos chamando para voltar para o lugar da oração, para o lugar da súplica, para o lugar da intercessão. Cadê aquele cantinho que Deus mandou você separar para você estar com Ele, que você não passa nem mais lá porque está tudo empoeirado? Cadê aquele tempo que você um dia separou e falou assim, olha, Senhor, todo dia, nessa hora, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou orar. E você nunca mais fez.
Esse momento é para Deus me lembrar e te lembrar disso. Cadê o chamado? Que Deus te deu um chamado de intercessor. E você falou assim, chega. Eu oro, não vejo nada acontecendo. Cansei. Eu oro por fulano, eu oro por Beltrano, eu oro por A, eu oro por B. E tá aí, continua me xingando, continua me tratando mal. Não ora mais não, chega. Hoje é o dia que o Senhor está nos fazendo voltar para aquilo que Ele nos chamou para fazer, interceder. Ou talvez Ele te deu uma promessa e está demorando muito, e aí você está assim, eu acho que não é isso que Deus quer não, vou deixar para lá, não vou mais orar não. E hoje o Senhor está te chamando, volte a orar, continua orando, separa um tempo comigo. E aí eu lembrei de uma canção ali, e eu não queria fazer isso, porque eu não gosto de fazer isso com os irmãos, mas só toda pregação. Aí eu lembrei de uma canção. Eu quero pedir para vocês rasgarem o coração diante de Deus e falar, Senhor, como Ana, lembra-te de mim, Senhor. Deus não é desmemoriado, não. Deus não esquece, não. O título dessa mensagem é Deus se lembra de você. Mas há quanto tempo você não rasga o coração diante de Deus? Aproveita esse tempo. Aproveita esse tempo. O ministério vai estar aqui com essa canção. E você fica à vontade, como a diaconisa Luísa falou, você está na casa do seu pai. E ninguém está aqui falando no emocional, mexendo com a emoção, para você chorar, não. É que seja sincero. Que você rasgue o coração diante de Deus e fala assim, Deus, eu já não acreditava mais. Deus, eu já não queria nem mais orar. Mas eu estou entendendo que eu tenho que falar aqui, me humilhar na tua presença, pedir, Senhor, te lembra da tua serva. Podem ficar à vontade. O Espírito de Deus já está trabalhando. Então lembro que não podes me esquecer.
Muito obrigada, porque o Senhor nos ajuda a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Muito obrigada, porque essa noite o Senhor está nos chamando para esse lugar da intercessão, esse lugar da súplica. O Senhor não se esqueceu de nós. Há um clamor tramitando no mundo espiritual em nosso favor, e no tempo certo sabemos que o Senhor se levantará por nós, assim como Jó sabia que no tempo certo o Senhor ia se levantar por ele, e o Senhor se levantou. Assim será conosco. Olha a causa do teu povo, olha o choro, olha o clamor, olha, Senhor, o que o teu povo está trazendo de volta para o altar e deixando no altar, porque está crendo na palavra liberada desse altar, Deus. A palavra que está nos afirmando que o Senhor lembrou de Abraão como intercessor, o Senhor lembrou de Ana nas suas súplicas, Deus. Quanto mais o Senhor não faria por nós? O Senhor fez tantos impossíveis. O Senhor fará por nós. Nós rasgamos o coração na tua presença nesta noite. E viveremos, Deus, o milagre que só o Senhor pode fazer, e todos verão que há Deus na nossa casa, que há Deus na nossa vida. Assim como todos puderam ver que havia um Deus por Israel. Apesar, Deus, de muitas vezes termos sido rebeldes, termos desobedecido a tua direção, temos sido incrédulos com relação à tua promessa, isso não te impede de ser fiel a nós. Isso não te impede de fazer aquilo que o Senhor se propôs a fazer. Porque quando a nossa fé dá lugar à incredulidade, o Senhor levanta um intercessor em nosso favor. Como eu já ouvi do meu apóstolo dizendo: não tem problema, eu tenho fé por você. Isso é intercessão. Obrigada, Deus. Obrigada. Porque o Senhor separou esse tempo, porque o mês de agosto não poderia continuar sem que tivéssemos esse momento como igreja no teu altar, entendendo que pode acontecer o que for, o Senhor se lembra de mim. O Salmo 115 me garante isso. Pode ser a guerra que for, o Senhor é meu escudo, e eu vou continuar crendo. E por isso te agradeço, e quero aprender com Abraão a me fortalecer, dando glória, glória. Dê glória a Deus aí do seu lugar. Comece a glorificar o Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Deus que me chama pelo nome. Deus que mesmo quando eu estou lá no mais profundo abismo, o Senhor me encontra. Como o Salmo 139 que foi lido aqui. Ainda que eu queira me esconder, o Senhor me encontra. Ainda que eu me enfie numa caverna como Elias, o Senhor manda anjo me servir pão e água. Obrigada, Deus. Louvamos o teu nome. Aleluia.